Olá, tudo bem contigo? Estou aqui mais uma vez, sentada na minha cadeirinha, diante desta telinha, para trazer uma mensagem que eu desejo muito que seja do céu para o seu coração, tá bom? E que eu seja tão somente um instrumentozinho nas mãos do Senhor. E você pode estar se perguntando, o que é isso? Ela vai pregar uma heresia? Porque olha o título que ela colocou. Os mortos também louvam ao Senhor. Não, eu jamais pregaria uma heresia. Eu jamais falaria de algo que a Bíblia não diz. A Bíblia, pelo contrário, fala, até no Salmo 115, versículo 17, que os mortos não louvam ao Senhor. Então, o que é que eu estou falando? Vamos entender. A mensagem de hoje vai começar na Bíblia, obviamente, no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, que diz assim, lá no versículo 7 de 2 Samuel. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Gente, esta mensagem aqui é muito profunda. E eu gostaria já de te avisar que estou sentada aqui, nesta cadeira, sendo eu a primeira a receber esta palavra, tá bom? E gostaria de comunicá-la a você com o objetivo único de juntos aprendermos a dar glórias ao Senhor, não a ninguém. Não a ninguém, apenas a Deus. E aqui fala a história de Uzá. Você sabe quem foi Uzá? Uzá que morreu quando tocou na arca de Deus, não foi? Mas deixe-me te dizer, Uzá já estava morto há muito tempo. E é sobre isso que este vídeo quer falar, sobre pessoas vivas que já estão mortas há muito tempo e por isso que elas louvam ao Senhor. Não estou falando do morto fisicamente, aquele cujo fôlego de vida voltou para o Pai, conforme a Bíblia diz. Não, eu estou falando dos mortos espirituais que estão sentados nos bancos da igreja louvando ao Senhor, mas estão completamente mortos. E Uzá é um desses. Sabe por quanto tempo Uzá esteve diante da arca de Deus? Por pelo menos 20 anos. Uzá é filho de Abinadab. E a arca, quando foi mandada lá de volta, pelos filisteus, foi parar na casa dele, na casa do Abinadab, o pai de Uzá, Aiô e Eleazar. Então, por 20 anos, a arca ficou ali e não gerou transformação na vida de Uzá. Você compreende isso? Este homem já estava morto há muito tempo. Ele estava diante da arca de Deus. A arca do Senhor estava na casa dele 20 longos anos e Uzá não foi transformado por ela. Ele é um morto que estava louvando ao Senhor, que provavelmente frequentava o templo, que provavelmente fazia suas ofertas, entende? Mas estava completamente morto. Agora olha a diferença. A arca também ficou na casa de Obed-Edom, isso, ficou apenas por 3 meses. E aí mais adiante, no capítulo 6 mesmo de 2 Samuel, diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Olha a diferença. Não é a arca, meu amigo, é a presença do Senhor. Não adiantou nada a arca estar na casa de Abinadab e não gerar transformação. Uzá continuou o mesmo homem de sempre, professando uma piedade da boca para fora, mas ele estava completamente perdido. Enquanto que na casa de Obed-Edom a arca só ficou por 3 meses e ele foi totalmente abençoado. Então, qual é a diferença? A diferença é se permitir transformar, ser transformado por Deus. Uzá nunca permitiu. E por isso é este título, Os mortos também louvam ao Senhor. Meu querido, minha querida,
Nós estamos vivendo tempos difíceis, terríveis, qual nunca houve na história deste mundo. Por mais que se diga, isso acontece desde o tempo da minha avó, não é bem assim. Está piorando a cada dia. Você nem precisa ligar a TV para saber, porque as pessoas comentam. Estão todos horrorizados e é profético isso. Mas o que acontece? Nós, cristãos, estamos dormindo. Nós estamos adormecidos, irmãos, no sono da morte. E é preciso despertar, porque estar diante da arca de Deus não garante salvação. Entende? Estar sentado nos bancos, cantando, louvando ou pregando, dando estudos bíblicos, tudo isso pode ser apenas formalidade, apenas rituais espirituais, uma rotina com a qual você já se acostumou, com a qual eu já me acostumei, mas não fui transformada por ela. Entende? E assim, a Bíblia também conta a parábola, não é? Das 10 virgens. Aqui essa história de Obed, Edom e de Abinadab e Uzá foi lá no Velho Testamento. Mas Jesus vem e ele conta a história, a parábola daquelas 10 mulheres que representam, né, todo o povo, né, cristão que está aguardando o noivo. Não é? Ele não estava falando das pessoas que estão lá fora que já disseram que não querem nada com o céu. Esses são os nossos objetivos, pregar para elas, tá? É a nossa missão. Mas ele está falando para pessoas que já estão sentadinhas nos bancos da igreja aguardando o noivo chegar. E ele conta que todas as 10 fizeram o quê? Elas têm algo em comum. Elas dormiram. Todas dormiram na espera, né? Enquanto esperavam o noivo chegar. Todas dormiram. Portanto, meu querido e minha querida, dormir não é o problema. O problema é o tipo de sono que você e eu estamos tendo. Porque existem 2 tipos de sono. As virgens prudentes, elas adormeceram na promessa. Elas estavam cansadas da luta de pregar o evangelho. Entende? Elas não estavam acomodadas. Elas dormiram porque confiavam no noivo. Então, elas podiam descansar enquanto ele não chegava. Elas descansaram de suas lutas. Elas descansaram de sair do dia que elas passaram na pregação da palavra. E agora, exaustas, porque este mundo traz exaustão física para todas as pessoas. Ele traz exaustão mental, emocional, e as virgens prudentes também sentem. Mas quando elas dormem porque descansam em Deus. É um sono de reparação, é um sono de restauração, para que a gente possa acordar, né, e continuar a pregação, continuar o serviço, continuar o trabalho. Mas existe o outro sono. As outras virgens imprudentes, loucas, elas dormiram o sono da morte, o sono da negligência. Elas dormiram porque não estavam nem aí. Entende? Elas não estavam cansadas de cumprir a missão. Pelo contrário, estavam acomodadas e não cumpriram a missão. São 2 tipos de sono. O sono da negligência espiritual e o sono do descanso em Deus. As virgens prudentes dormiram, mas as suas vasilhas estavam abastecidas. Estavam cheias de azeite, elas tinham azeite na lâmpada e tinham azeite na vasilha reserva. Então elas estavam tranquilas, podiam descansar na espera. Sabe, o noivo não chega, vou descansar um pouco, refazer minhas forças nele mesmo, para depois eu acordar e continuar. As virgens todas não tinham azeite, elas só tinham um pouquinho, sabe? Aquele pouquinho que elas acham que basta, aquele pouquinho da leitura da palavra esporádica, sabe? Aquele pouquinho da oração rápida, de assistir a um culto, de reclamar mais do que prestar atenção e adorar o Senhor. Aquele estou fazendo porque é isso mesmo, já estou acostumado, esta é a minha rotina, esta é a minha vida. Entende? Mas estavam dormindo o sono da morte. E quando acordaram desesperadas, aí elas foram para aquelas que estavam prontas e disseram, nos dá um pouquinho aí do teu azeite. Você lia tanto a Bíblia, por favor, me dá aí um pouco do teu conhecimento. Você não é uma pessoa de oração, dá-me aí um pouco desta comunhão, por favor. Mas não é bem assim. E na ousadia delas, sabe? Na iminência da chegada do noivo, na verdade o noivo já estava ali. O que é que elas fazem? Vou lá ver se eu acho ainda por aí, em algum lugar, um pouco de azeite, sabe? Mas já era tarde, não tinha nem ninguém vendendo azeite, e se tinha, era um azeite não puro, sabe? Se ainda tinha gente fora da festa vendendo azeite, era um falso evangelho. E aí elas compram esse pouco de azeite e na sua soberba elas batem na porta pedindo para o noivo deixá-las entrarem. Entende?
Soberba e arrogância, achando que somos dignas. O que é que tem, Senhor? Só porque a gente não tinha tanto azeite assim, o Senhor não vai nos receber? Nós pregamos, nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, erguemos as nossas mãos, nós ouvimos sermões, nós lemos a palavra. Por que agora o Senhor não abre a porta? Não é terrível isso? E realmente o noivo diz, eu não conheço vocês, eu não conheço. Você percebe isso? Quer dizer o quê? Você cantou para mim, foi? Não me lembro. Como? Você orava a mim? Não me lembro. Você lia a minha palavra? É verdade? Não me lembro. Não te conheço. Tchau, acabou. Você está compreendendo? Isso é terrível, isso é triste, isso é aquilo que diz em 2 Timóteo, eu não me lembro o versículo, eu vou colocar aí, mas que diz assim que são pessoas que têm a aparência de piedade, mas elas negam a eficácia, sabe? Elas só falam, a boca pronuncia palavras bonitas, elas estão cantando, louvando, adorando ao Senhor, mas a prática, a sua vivência real é de morte. Elas negam a eficácia, não é nada eficaz, é morto, não produz nada. E aí, Efésios 5, 1 a 20, tem um montão de conselhos para nós, irmãos, para nós percebermos a nossa condição. E diz assim, desperta, ó tu que dormes. Já é hora e já passou o momento de nós nos despertarmos deste sono de morte, irmãos. Este vídeo é porque eu me preocupo comigo, então eu me preocupo também contigo. E agora o que fazer? Será que eu estou como usar diante da arca de Deus e completamente morto? Como você vai descobrir essa condição, irmãos? É a parte mais difícil, porque estamos falando de pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, de pessoas que estão até na ativa, trabalhando e fazendo um serviço para o Senhor, e, no entanto, podem estar como usar completamente mortos diante da arca de Deus. E aí, como é, irmãos, que a gente vai enxergar nossa real condição? Sabe? Todas as vezes que alguém diz assim, porque eu estou vivendo a melhor fase espiritual da minha vida, desconfie. Porque dos nossos lábios, irmãos, nunca deve sair esse tipo de frase presunçosa. Quando a gente diz assim, estou vivendo a melhor fase espiritual da minha vida, é sinal de que nós não estamos vivendo a melhor fase. Nós estamos completamente distantes, sabe por quê? Porque quanto mais nós nos aproximamos da arca de Deus, nós percebemos o quanto precisamos nos purificar. E a gente sempre vai olhar para a nossa condição e dizer assim, meu Senhor, como eu preciso ser limpo, como eu preciso ser purificado. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais a gente percebe que precisa se aproximar do Senhor. Você entendeu? Então, esta frase presunçosa que muitas pessoas dizem, que eu já disse, sabe? Eu estou vivendo um momento de comunhão com Deus. Não deve sair da nossa boca, irmãos. O Deus é um fogo consumidor. Quanto mais perto dele a gente chega, mais purificado a gente é e mais necessidade de purificação a gente tem. Entende? E aí, então, como fazer? Olha, não importa os orgulhosos, os arrogantes que estão achando que eles já estão salvos. Sabe? Muitos terão surpresas no dia da ressurreição. Porque aqueles que morreram, sabe? Antes de Jesus voltar, vão acordar muitos deles, irmãos, pensando que estarão acordando na primeira ressurreição. Mas abrirão os seus olhos e, em vez de verem Cristo Jesus sentado no trono para os receber, eles contemplarão a face de Satanás, porque estarão completamente perdidos. Portanto, essa certeza arrogante de salvação, irmãos, é um engano, é um perigo. Não é porque você faz coisas para Deus, porque eu faço coisas para Deus, que eu estou servindo verdadeiramente a Deus. Entende? Então, não interessa os arrogantes, vamos pensar em mim, vamos pensar em você. O que nós podemos fazer para conhecermos nossa verdadeira condição? Irmãos, é pedir a Deus que nos revele a nossa verdadeira condição. E Ele vai revelar, mas vai doer, irmãos, vai doer, porque nós mesmos nem sabemos quão miseráveis nós somos. Eu já me vi de tantas maneiras horrorosas, irmãos, tantas maneiras horrorosas que eu fiquei envergonhada. Fiquei, e eu chorei, e eu sofri. Eu disse, Senhor, é assim que eu sou? É disso que eu sou capaz de fazer? É este sentimento que eu estou abrigando no meu coração? Entende? Deus revela, irmãos, porque Ele tem interesse não em nos humilhar, mas que nós decidamos nos humilhar debaixo da sua poderosa mão.
Não é Ele que vai passar, sabe, na nossa cara os nossos pecados. Quando você sente que está sendo acusado, não é Deus, é Satanás. O Espírito Santo nos convida, agora Ele nos faz chorar, sim, irmãos, porque diante das nossas afrontas, diante dos nossos pecados, a gente precisa realmente chorar e clamar por misericórdia. Então é hora, irmãos, de nós pararmos e perguntar, Senhor, que tipo de virgem eu estou sendo? Que tipo de sono eu estou dormindo? É o sono do descanso nas tuas promessas e porque eu estou cansada de pregar a palavra, de cumprir a missão? Ou é porque eu sou negligente? É porque eu estou sentado nos bancos, alisando os bancos e criticando o sermão, criticando o louvor e não fazendo nada? Que tipo de sono eu estou vivendo, irmãos? É preciso acordar. Jesus está voltando, sabe? Já chega de ficarmos com essa vidinha medíocre. Então, que você e que eu paremos e perguntemos, Senhor, revela a minha verdadeira condição. Entende? Ele vai mostrar, irmãos, por amor, mostrar os vícios, os pecados que a gente acaricia e abriga e faz carinho neles, porque a gente gosta desses pecadinhos, sabe? Mas são eles que estão nos afastando do céu. Entende? Então, irmãos, deseje aí no seu coração pedir que Deus revele a você a sua condição. Não sinta vergonha, não sinta tristeza, porque o que vão pensar de você não importa, irmãos. O que importa é quem Deus quer que você seja cada dia nele. E Ele quer te despertar, quer te acordar para que quando o noivo vier, você não precise bater a porta. Porque só bate na porta quando a porta está fechada. Entendeu? As virgens só bateram na porta porque a porta estava fechada para elas. Mas as virgens prudentes não precisaram bater, a porta estava aberta e elas simplesmente entraram. A gente quer isso, não é? Encontrar a porta aberta e entrar para o reino do nosso Senhor. Tá certo? Então a mensagem é essa. Que você e eu oremos todos os dias buscando o batismo do Espírito Santo. Não espere você ver um reavivamento coletivo. Não espere você ver a chama na cabeça do outro para você pedir a chama na sua cabeça. Porque, meu irmão, se você olhar para a cabeça do outro e tem uma chama do Espírito Santo, você enxergou a dele? Não tem na sua. Entendeu? Que alguém enxergue em você o Espírito Santo. Peça hoje, irmãos, não espere decreto dominical, não espere a crise final chegar, vai ser tarde demais. Se hoje que você tem acesso à Bíblia de maneira livre, se hoje que você pode congregar com seus irmãos de maneira livre, você está negligenciando tudo isso e tratando como coisa de menor importância, não pense, meus irmãos, que quando tivermos uma arma na nossa cabeça, quando todas as coisas forem dificultadas, que a gente vai lutar pela palavra de Deus. Não vai não, irmãos. Se quando é fácil a gente não faz, porque na dificuldade a gente vai fazer. O momento é agora, sabe? O momento de buscarmos, de acordarmos, irmãos, é agora. Chega de louvarmos a Deus como pessoas mortas. Nós estamos vivos para dar graças e dar glórias ao Senhor. Tá bom? E vivos procuram saber sua verdadeira condição. Que Deus te abençoe ricamente como Ele sempre fez. Se esta mensagem fez sentido para você, você ora por mim e eu oro por você. Se esta mensagem não fez sentido para você, você ora por mim e eu oro por você. Tá bom? Um beijo e tchau.